Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas videoaulas sobre arquitetura empresarial. Essa é a nossa videoaula 5 falando sobre arquiteturas de sistemas. Muito bem, vamos à nossa videoaula. A arquitetura de sistemas ela representa uma estrutura que é estática e comportamental de um sistema. Ela compreende serviços do sistema que são realizados por diferentes componentes de software que vão rodar nos processadores que estão disponíveis no hardware. A arquitetura do sistema está associada a detalhes internos do software na medida que esses detalhes vão se manifestar externamente, por meio de telas, por meio da utilização, por meio do próprio comportamento do hardware. A arquitetura, nesse caso, a arquitetura de sistemas, ela não tem como ser representada simplesmente num diagrama, devido aos vários aspectos que estão envolvidos. Por isso ela é multifacetada. A arquitetura de sistemas ela envolve os seguintes aspectos. Primeiro, composição e decomposição do sistema em subsistemas e módulos. Componentes e interação entre esses componentes, desde componente de hardware, como componente de software e mesmo o peopleware, que são as pessoas que vão interagir com os sistemas. A arquitetura também é dividida em níveis, camadas, e existe uma interação entre esses níveis e camadas, em termos de ordem e em termos de estrutura. A organização das partes físicas do software que vão ser implementadas também estão dentro dessa ideia de arquitetura de sistema, mas as restrições do próprio software, que podem ser naturais quanto às questões de usabilidade, as questões de utilidade, e autoimpostas, que têm a ver com questões de interoperabilidade e com o próprio sistema operacional e o hardware existente. Envolve ainda a descrição geral do software, mais a estrutura estática e dinâmica do sistema. A arquitetura também define o estilo que vai orientar o desenvolvimento e a própria evolução do software, mais as funcionalidades do software e outras considerações que vão desde desempenho, escalabilidade, reuso, aspectos de usabilidade quando nos referimos principalmente à arquitetura de sistemas para a web. Pressman explica que a arquitetura de sistemas ela é importante porque as diversas representações da arquitetura de software vão permitir a comunicação entre todas as partes envolvidas no desenvolvimento de um sistema operacional ou qualquer outro sistema. A arquitetura implica ainda em decisões durante a fase inicial que impactam todo o desenvolvimento do projeto e o produto final do software. Vejam que na fase inicial nós estamos tratando dos requisitos, nós estamos tratando inclusive das próprias restrições de projeto de desenvolvimento do sistema, que vão contabilizar no escopo e vão definir o próprio desenvolvimento do projeto. A arquitetura então ela se constitui como um modelo mental de como o sistema será estruturado e como os seus componentes trabalharão em conjunto. Somerville aponta 3 vantagens do projeto de arquitetura de software. A primeira, a comunicação dos stakeholders, dos interessados, a capacidade de a arquitetura representar em alto nível o sistema, garantindo assim uma comunicação entre as partes interessadas. Segundo, a análise do sistema, pois permite que a arquitetura torne explícitos alguns elementos do próprio sistema ainda na fase inicial. Isso aí vai permitir a equipe analisar os detalhes do sistema que não poderiam ser considerados em um projeto arquitetural. E terceiro, o próprio reuso dos componentes. Como a arquitetura do sistema mapeia os componentes e suas relações, o projeto de arquitetura vai viabilizar a reusabilidade do software para sistemas com requisitos semelhantes. Há um ganho de tempo, há uma agilidade quando nós temos a possibilidade de reuso dos componentes. Quanto aos tipos,
No âmbito da arquitetura de sistemas, nós vamos poder elencar 3 elementos fundamentais que vão aparecer em qualquer projeto, que são os componentes, as propriedades e os conectores. Os componentes são aquelas unidades principais do sistema. Elas são caracterizados por módulos de software, com responsabilidades específicas dentro do sistema, ou seja, módulos, partes do sistema que vão desenvolver funcionalidades específicas. As propriedades são elementos que se referem às particularidades de cada um desses componentes. E os conectores são caracterizados por todas as formas de conexão entre componentes e o sistema. Esses conectores eles são caracterizados por chamadas de métodos, envio e requisição de mensagens e também de outras formas que vão garantir a interação entre os componentes e o sistema. Quanto aos gêneros, Pressman entende gênero como uma categoria particular de sistema. Nesse sentido, ele inclui toda a variedade de produtos de software, como aplicativos, sistemas comerciais, escritórios e outros. Podemos entender como gêneros na arquitetura de sistema desenvolvimentos para inteligência artificial, área comercial, comunicações, conteúdo, operação de dispositivos, toda a parte de entretenimento, esportes, sistemas financeiros, de jogos, destinados ao governo, destinados às indústrias, para aplicações legais, aplicações médicas, nos sistemas operacionais, em plataformas computacionais, para aplicações científicas, uso de ferramentas digitais, ferramentas de gerenciamento, ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de monitoração, em sistemas de transporte e serviços públicos. Pressman e Maxim também, no seu trabalho, classificam os sistemas quanto ao estilo, Então, os sistemas são também classificados em pequenos estilos de arquitetura. A arquitetura centralizada em dados, a arquitetura de fluxo de dados. A arquitetura centralizada em dados, ela consiste em sistemas que vão compartilhar bancos de dados ou um sistema de arquivos com o elemento central do sistema. Todos os componentes dos sistemas vão se comunicar individualmente, tendo apenas como elo o banco de dados, que é a sua referência. A troca de informação é feita entre os componentes do sistema e o banco de dados. Temos aí, em termos de redes, por exemplo, uma estrutura cliente-servidor. A arquitetura de fluxo de dados já é um tipo de arquitetura que vai ser aplicada quando os dados de entrada devem ser transformados, passando por etapas, em um fluxo contínuo dentro do próprio sistema, até chegar à saída, até a etapa de saída. Geralmente, um componente se comunica com o outro de uma forma restrita e interdependente para manter esse fluxo de dados. A arquitetura de chamadas e retornos também é outro estilo, que consiste em uma arquitetura em que o programa é desenvolvido de forma hierárquica, por meio de um programa principal, e esse programa principal pode acessar outros subprogramas e assim sucessivamente. Esse tipo de arquitetura é útil porque essa estrutura é relativamente fácil de aumentar e modificar, ela é bastante flexível. Arquiteturas orientadas a objetos. São sistemas baseados em classes e objetos, com um certo grau de encapsulamento, em que a comunicação e a coordenação entre esses elementos ocorre por meio de mensagens. Arquitetura em camadas. Praticamente todo sistema, independentemente de sua função, ele é baseado em camadas, ele é modularizado. Essa arquitetura, ela consiste em níveis que vão da interface, a camada mais externa, até a camada central do sistema, mais próxima da linguagem da máquina. Também podemos tratar a arquitetura de sistemas em camadas, como já dito. A partir da escolha da arquitetura do sistema, são determinadas as camadas que o sistema terá. Se a arquitetura for um sistema operacional, por exemplo, as camadas serão diferentes de um software de gestão empresarial. O que nós temos em comum
em termos de camadas em um software são a interface, a camada de negócios e a camada central. Então, para a gente construir uma arquitetura, é importante considerar a utilização de diagrama de contexto arquitetural e de arquétipos para que o refinamento da arquitetura possa ser feito. Sistemas superiores vão consistir em sistemas que usam o sistema-alvo, objeto do desenvolvimento. Sistemas subordinados são sistemas que são utilizados pelo sistema-alvo. Sistemas de mesmo nível consistem em sistemas que compartilham informação com o sistema-alvo. E os atores são aquelas entidades, pessoas, dispositivos, outros programas, mesmo outros sistemas, subsistemas, que vão utilizar o sistema. Na arquitetura de sistemas, a sua construção pode ser feita, como dito, em um diagrama de contexto arquitetural, como no exemplo que está sendo mostrado. Os sistemas superiores usam o sistema-alvo como parte de um processo de nível mais baixo. Os sistemas subordinados são utilizados pelo sistema-alvo e fornecem os dados que vão ser necessários para complementar a funcionalidade do sistema-alvo. Nós temos aí os pares, que são sistemas que estão no mesmo nível do sistema-alvo e que compartilham informações. E temos os atores, que são as pessoas, os dispositivos e outros sistemas que vão interagir com o sistema-alvo. Portanto, atores usam o sistema, pares têm um relacionamento de uso com o sistema-alvo, e os sistemas subordinados eles vão fornecer dados ao sistema-alvo. Foi falado sobre arquétipos, e os arquétipos são utilizados para representar conceitos e conhecimentos de um domínio específico. Arquétipos são descritos como modelos formais que são passíveis de reutilização do conceito do domínio do sistema e que são aplicados nos vários cenários em que esses conceitos são utilizados. Os arquétipos formam a base da arquitetura, mas devem ser refinados à medida que a arquitetura é detalhada. Por exemplo, a pressão sanguínea, ela pode ser representada por valores de pressão sistólica e diastólica, pela data e horário em que a pressão foi aferida, pelo local onde a pressão foi aferida. Sempre que a pressão sanguínea precisar ser utilizada, o modelo conceitual de pressão será utilizado. Esse é um exemplo de arquétipo. Na sequência, os componentes da arquitetura devem ser definidos com base no domínio da aplicação, na infraestrutura e no diagrama de contexto arquitetural. Uma das etapas finais do projeto de arquitetura consiste em desenvolver uma instância real do problema, mostrando que a arquitetura e seus componentes que foram projetados são adequados às necessidades do software. No final do processo de projeto dessa arquitetura, temos o processo de avaliação do próprio projeto, onde são analisados o projeto de arquitetura em si, e a partir de uma série de princípios são analisados seus pontos fortes, seus pontos fracos, a forma como a arquitetura foi escolhida para o desenvolvimento do sistema, para a gente poder fazer uma avaliação final do desenvolvimento. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa nossa videoaula 5. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Lembrando de sempre consultarem o nosso material em nossa sala de aula virtual. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos, até mais!